queridos jovens, tudo bem com vocês? Eu sou Sidney Ribeiro, eu sou o coordenador aqui do Seminário de Santa Maria. É um prazer enorme estar com vocês novamente e sempre é um prazer poder deixar uma aula aqui com vocês nessa recuperação. Espero que ajude vocês, espero que vocês possam ter boas experiências, que vocês possam se aproximar de Cristo através dessa aula. E hoje a aula vai falar exatamente sobre isso, né? Cuidado do nosso corpo. Essa é uma oportunidade que nós temos de entender qual é a vontade de Deus para conosco, com o nosso corpo. Então, eu quero que isso possa nos ajudar a entender a importância do corpo que o Senhor nos deu, para que nós possamos cuidar dele, cuidar de nossa saúde, para que nós possamos servir a Ele aqui no reino, na nossa vida, os nossos familiares agora, os nossos familiares futuro, para a nossa profissão, estudo. Então, a importância de cuidar do corpo, ok? Vamos lá. O Pai Celestial nos deu um corpo físico como parte de seu plano para nos tornarmos como Ele. Mas a forma como cuidamos de nosso corpo não afeta apenas o nosso futuro. Ela também afeta como nós nos sentimos agora. Então, o nosso corpo, ele serve não só para o futuro, mas como nós nos sentimos agora, é o que está dizendo aí. E ter um corpo físico faz parte do plano de Deus. Para que nós possamos nos tornar como Ele, precisamos passar por essa experiência mortal e termos um corpo físico. Apesar de imperfeito, com vários desafios, né, de doenças às vezes, de algum desafio físico, ou talvez algum desafio emocional, mas tudo isso faz parte da nossa vivência aqui na Terra, ok? Muito bem, eu quero deixar essa aula assim, nós vamos fazer um paralelo com uma moça chamada Maia, tá? É uma garota fictícia, onde nós vamos aprender um pouquinho com ela. Maia tem se sentido cansada e desanimada nas últimas semanas. A imagem a seguir mostra algumas das escolhas que Maia fez durante este período. Veja só, eu queria que vocês olhassem essa imagem aqui, né? Veja como a Maia está. Por que será que ela está se sentindo tão cansada? Né? Dê uma olhada aqui, veja o que envolve, quais são as coisas que têm prejudicado Maia. Né? Até o cabelo está cheio de comida pelo jeito, doces e muitas outras coisas que estão aí em volta. O que será que tem acontecido com Maia? Pensa o seguinte, ó. Ops. Quais escolhas de Maia podem estar influenciando como ela tem se sentido? Queria que vocês pegassem um caderno. Ó, uma coisa que eu queria dizer. Eu coloquei algumas perguntas em amarelo. Todas essas perguntas em amarelo que aparecer, eu quero que vocês escrevam no relatório que tem aqui abaixo, tá bom? Então você escreve lá, você responde no relatório abaixo. As outras que tiver de outra cor, você vai responder no seu diário. Mas as que tiverem em amarelo, você responde no seu diário. Tá? Toda vez que aparecer uma pergunta em amarelo, você vai responder aqui no formulário aqui embaixo, tá bom? Isso vai nos ajudar a entender o que você compreendeu, as coisas que você tem aprendido, como isso tem afetado a sua vida, ok? Quando você faz isso, você tem que colocar um e-mail da sua professora. Assim que você encerra essa aula e você fecha o formulário, esse formulário automaticamente ele vai para a sua professora, tudo bem? Então, quais escolhas de Maia podem estar influenciando como ela tem se sentido? Tá? Uma pergunta em amarelo, você vai responder lá embaixo. Dá uma olhada aí, vê quais são as escolhas dela, ok? No plano de felicidade do Pai Celestial, nosso corpo e nosso espírito estão completamente ligados. Portanto, as escolhas que fazemos em relação à nossa saúde não nos afetam apenas fisicamente, mas também espiritualmente. É claro, né? Uma coisa interessante é que quando você está sofrendo no espírito, atinge o corpo. Quando você está sofrendo no corpo, também pode atingir o espírito.
Por exemplo, uma pessoa que está fisicamente abalada, ou emocionalmente abalada, ela sente reações do seu corpo. Quando se tem um acidente, ou você sabe de uma pessoa que faleceu que você gostava muito, você sente uma dor no coração, mas não é física, mas você sente a dor, né? Aquele vazio por dentro. Então todas essas coisas afetam. Então quando você cuida do corpo, seu espírito também se fortalece. Quando você cuida do espírito, o seu corpo também fortalece. Então nós precisamos cuidar dos dois. A saúde nos afeta física e também espiritualmente. Ok? Então por isso que nós precisamos cuidar do corpo. Vamos ver Doutrina e Convênios 8.15 fala assim: e o espírito e o corpo são a alma do homem. Lembra que eu já disse para vocês que nós somos seres dual, né? Somos duas pessoas. Nós somos o corpo e o espírito. Quando eles estão juntos, ele forma a alma do homem, tá bom? Então, é o espírito e o corpo. Então, o espírito não é alma, o corpo não é alma. É somente quando eles estão juntos, ele forma a alma do homem. Quando alguém fala assim, a alma é o corpo e o espírito juntos, né? Então, quando está separado, é espírito e corpo. Ok? Como as escolhas de Maia podem afetá-la fisicamente e emocionalmente? Você viu lá o desenho, deu uma olhada lá, como aquilo pode afetar ela? Essa pergunta em amarelo, você vai responder aqui embaixo. Quais outras escolhas podemos fazer para cuidar de nosso corpo físico e que podem afetar como nos sentimos? Uma das coisas que nós precisamos ver, tem uma tarefa que eu queria fazer. Então, você responde essas duas perguntas e tem uma tarefinha aqui, ó, que eu quero que vocês façam. Vou colocar uma tabela aqui, ó. Crie a seguinte tabela em seu diário de estudo. Liste nos 3 primeiros quadros, que está aqui, ó. Os 3 primeiros quadros, as atividades saudáveis e prejudiciais que afetam como você se sentiu durante a última semana. À medida que você estuda, convide o espírito para ajudá-lo a reconhecer as maneiras de cuidar melhor do seu corpo e a escrever no quadro 4. Então, ó, no primeiro quadro você vai colocar as coisas que você escolheu que fizeram bem e que foram prejudiciais à sua saúde, né? Então, escolhas que não fiz, que poderia fazer bem e que poderia fazer mal. Escolhas que fiz algumas vezes, coisas que foram bom para o seu corpo e o que afetou o seu corpo. Escolhas que faço com frequência, mas seja bem honesto, tá bom? Coisas que eu faço com frequência. Um exemplo, posso ficar muito tempo no celular, tá vendo? Como está dizendo ali, posso ficar muito tempo no celular, muito tempo da televisão, durmo tarde, não como direito, como muita besteira, né? Ah, não, eu cuido da saúde, eu faço exercício, eu tomo bastante água. Então você vai colocar aí o que afeta com as escolhas que você faz. E a última, quais são as escolhas que eu poderia fazer melhor? Coisas que eu estou fazendo, lembra da frase, coisas que eu estou fazendo agora, que eu preciso parar de fazer, e coisas que eu não tenho feito, que eu preciso começar a fazer. Melhores escolhas, tá bom? Então, eu quero que você estude isso, você responda isso, em espírito de oração você vai escrever a última. Mas eu quero que vocês façam isso, porque nós vamos usar essa tabela ainda, tá bom? Então, para o vídeo e responda essas quatro perguntas no seu diário de estudo, ok? Perfeito, vamos lá. Cuidar do nosso corpo físico traz bênçãos. Imagine você conversando com Maia, que diz o seguinte: eu gostaria de não me sentir tão cansada e desanimada o tempo todo. Você reconhece que ela não percebe como as escolhas que ela está fazendo a afetam, né? Então, faz quando você está conversando ali com a Maia e tal, Maia, olha, eu estou me sentindo, não queria me sentir tão cansada, desanimada o tempo inteiro, não tenho vontade de fazer nada, meu corpo está sempre cansado, só que às vezes ela não reconhece o que ela está fazendo. Então, o que eu vou pedir para vocês? Prepare uma resposta com escrituras e ensinamentos dos líderes da igreja para ajudar alguém como Maia a entender o seguinte: como suas escolhas estão afetando sua condição física e emocional?
Por que Deus se importa com a maneira como cuidamos de nosso corpo? O amarelo, responder aqui embaixo. As bênçãos que Deus promete àqueles que cuidam do seu corpo. Então você vai encontrar a palavra dos profetas, da liderança, para responder essas perguntas, tá ok? Como suas escolhas afetam fisicamente, emocionalmente, porque Deus se importa com a maneira como cuidamos de nosso corpo e as bênçãos que Deus promete àqueles que cuidam do corpo. Para ajudar, eu quero que vocês leiam isso aqui, ó. Cuidar do corpo físico, são palavras dos profetas vivos. Então, tá bom? Para ajudar vocês podem usar esse documento aqui para responder essas 3 perguntas. Lembra? De amarelo, responder aqui embaixo. Ok? Mas eu queria fazer 2 outras perguntas. Veja a tabela que você criou antes do seu diário de estudo e anote suas respostas para as perguntas a seguir. Depois de vocês fazerem o estudo, primeiro você responde aquela tabela, como é que está sendo. Depois que você fizer o estudo, você vai voltar na tabela e ver coisas que você pode corrigir ou melhorar no que você havia escrito depois de estudar o material, ok? Depois de responder as 3 perguntas. E aí você vai responder a seguinte pergunta, ó. Com base no que estudou, quais escolhas você poderia modificar para melhorar a sua saúde física e emocional? Então você vai primeiro responder, depois você vai... Por isso que eu pedi para vocês pararem lá, tá bom? Vocês vão responder. Depois você vai vir aqui, depois você estuda tudo isso, depois de estudar tudo isso, você vai voltar na tua tabela e você vai responder de novo, tá bom? Coisas que você pode corrigir e coisas que você pode modificar ou melhorar. Tudo bem? Como você vai envolver o Pai Celestial e Jesus Cristo em seus esforços? Isso aqui é para você responder embaixo. Tá? Como você vai envolver Jesus Cristo e o Pai Celestial em seus esforços para melhorar? Veja que é uma aula bem curtinha, mas tem muita tarefa a fazer, porque o Senhor espera que você cuide do seu corpo, o Senhor espera que você possa ter bons hábitos. Então, o que eu vou pedir para vocês, tá bom? Faça a tarefa, primeiro lá, que nós já colocamos. Aquela tarefa vai ser de extrema importância para você, para a sua saúde, para a sua vida, e aí você vai poder responder para qualquer pessoa a importância do seu corpo físico. Talvez você vai precisar de mudar alguns hábitos, né? Você fica muito tempo no celular, muitas horas no jogo de videogame, muito tempo comendo besteira, não se hidratando direito, sem tomar água, tá? Porque tudo isso no futuro ele vai ter uma reação. Quando você não... Pensa só o seguinte, se você não tem atividade física nenhuma, quando você estiver no campo missionário, suas pernas não vão aguentar. Seus pés não vão aguentar, porque você não está acostumado a esse tipo de tarefa. Se você fica muito tempo sentado, sem fazer nada, ou então comendo besteira, a tendência de quem come besteira, às vezes a natureza vai fazer você engordar, ou às vezes você não vai engordar, mas vai ter sérios problemas de veia do coração e tudo. Tem muita gente morrendo cedo do coração. Muita gente morrendo cedo do coração porque comia muita besteira, não fazia atividade física, não tomava água, né? Então todas essas coisas eram de extrema importância para a nossa saúde e nós precisamos cuidar disso. Espero que isso vai ajudar vocês no estudo de vocês e também na saúde de vocês. Eu tenho me esforçado bastante nesses últimos dias para poder cuidar melhor da saúde. Tenho ido ao médico, tenho visto o coração, tenho visto as veias da perna, tenho feito vários exames. São exames de rotina. E eu queria contar uma experiência para vocês. Às vezes a gente não sabe o que vem pela frente. Não sabemos. Um dia eu estava em São Paulo e fiz um exame de rotina e descobri que eu estava com câncer. Eu não sentia nada, não sentia dor nenhuma, não sentia preocupação nenhuma. Mas quando eu fiz os exames, acusou. Se eu não tivesse feito os exames, eu tinha morrido. Então, são pequenos cuidados que nós temos que fazer para poder ter saúde. E é claro, eu passei por uma cirurgia, né? Não precisei fazer químio, nem radioterapia,
Fui recentemente no urologista, está tudo certo, não tenho, o câncer não voltou, não tenho nenhum resquício disso, eu estou bem de saúde, eu estou bem tranquilo com isso. Mas porque, por uma decisão de ir no médico, eu acabou salvando minha vida. Então, o que eu quero dizer? Vocês são jovens, cuida do corpo, para que faça exercício, caminhe, não fique tanto tempo nas redes sociais, não fique tanto tempo no computador, não fique jogando tanto tempo, procure outras coisas que vai aliviar seu estresse, seu cansaço. Exercício é engraçado, né? Você se esforça muito ali, muito, mas de vez você ficar cansado, você fica motivado, porque no início é bem cansativo, no início é bem difícil, eu sei que é, eu passo por isso, eu passei por isso, mas todos os dias eu tenho buscado fazer um pouquinho de exercício, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Fazendo esse exercício eu estava também sem cuidar um pouco da saúde do jeito que eu precisava, mas agora eu já consegui emagrecer um pouco mais, a meta é emagrecer um pouco mais e um pouco mais, né? E manter isso um ritmo, não ser uma coisa sazonal, comecei agora, parei amanhã, mas manter isso para a vida, né? Todos os dias fazendo esse tipo de coisa, isso vai nos trazer saúde. Tá bom? Quero prestar meu testemunho de que nosso corpo foi dado por Deus, é o nosso templo, é o templo do Espírito, né? Cristo, ele pagou por nós, não só espiritualmente, mas também fisicamente. Então nós precisamos aprender a cuidar desse corpo para podermos um dia chegar à presença de Deus e mostrar a Ele o que nós fizemos com o que Ele nos deu. Tá bom? Quero deixar essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém.